Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do pastor Paulo Júnior. O mesmo, ele fez aí o seu segundo vídeo para querer tentar, na concepção dele, provar que a congregação cristã é uma seita. E no seu vídeo ele fala que em todos os lugares que ele vai, os irmãos da congregação espera o culto dele terminar aonde ele estiver para ir conversar com ele, para falar com ele a respeito da palavra de Deus, e que eles estão famintos pela palavra de Deus, pelas verdades da Escritura Sagrada. Mas antes de nós dar início aqui ao vídeo, nós vamos ler aqui em Salmos, no capítulo 1, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, para que nós possamos refletir, porque tem tudo a ver com esse vídeo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Irmãos, nós estamos vendo aí o resultado de muitos irmãos que saíram da congregação, e alguns têm retornado porque ele não consegue se adaptar a essas outras denominações que tem por aí. Por quê, irmãos? Porque elas não têm a verdade do Evangelho. Verdade seja dita, elas não têm a verdade do Evangelho, a transparência do Evangelho. Por quê? Porque nós, irmãos, da congregação, nós servimos a um só Deus, um único e verdadeiro Deus. E mais, a congregação, eles não compreendem porque nós falamos que nós temos a graça do Filho de Deus, porque, irmão, nós temos o seu santo Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, a palavra que nos vem todos os dias dentro da igreja através dos ensinos dos apóstolos, irmãos. Então, nós somos apostólicos. E por isso eles não entendem e eles não conseguem se identificar com as doutrinas que nós seguimos, que para eles é um peso. Irmãos, uma coisa é certa, quando Jesus entendeu que ele haveria de passar pelo sacrifício da cruz, a cruz passou de ser um peso, ela deixou de ser um peso para ele. Por isso, irmãos, o nosso eterno e glorioso Deus, Jesus Cristo, ele veio para nos dar a condição de ter vida através do seu sacrifício vivo. E o pastor Paulo Júnior, ele está aí fazendo o seu segundo vídeo para querer denegrir a imagem da congregação cristã no Brasil, e com isso ele bate no peito, se achando, porque alguns irmãos, evidentemente, são aqueles que não têm e não se preocupam em buscar o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, se fundamentalizar dentro das Sagradas Escrituras, e fica buscando em livros secundários, e há em um vazio em seu interior que o faz com que ele perca a condição de estar na presença de Deus. É isso que acontece. E então, o Paulo Júnior, ele acabou fazendo esse vídeo, que nós vamos ver agora, para que eu
possa entrar aqui nos assuntos. Então eu vou colocar aqui o vídeo para que todos nós vejamos. Aí sim eu farei aqui as minhas conclusões finais a respeito dessa fala, desse entendimento aí do pastor Paulo Júnior, ok? Vamos ver o vídeo então, depois eu farei aqui as nossas considerações. Eu estou aqui para falar mais uma vez sobre a congregação cristã no Brasil. E você pode perguntar qual é o motivo do senhor mais uma vez abordar algo sobre essa denominação. O motivo é porque eu tenho sido muito procurado e muito requisitado por membros e ex-membros dessa igreja, através de e-mails, telefonemas e, acredite você ou não, em todas as partes do Brasil onde eu vou pregar em alguma conferência, em alguma igreja, eu sempre me deparo no final do culto com um membro da congregação cristã me fazendo as mais diversas perguntas. E uma coisa todos eles têm em comum: eles estão famintos pela verdade e famintos pelo conhecimento das Escrituras. O que tem acontecido nos últimos anos? Irmãos, eu vou parar um pouquinho só para falar com os irmãos, porque veja bem, quando esses irmãos que estão, como ele diz, famintos pela Sagradas Escrituras, são aquelas pessoas que estão desatentas na igreja, que não ouve o irmão está pregando o evangelho lá em cima da tribuna, no púlpito. Porque, irmãos, eu sou uma pessoa que eu estou na congregação há 30 anos. E a coisa que eu mais faço é ler as Sagradas Escrituras e buscar de Deus o entendimento da sua palavra. Porque se eu não fizesse isso, talvez eu seria mais um desses que estariam indo atrás de Paulo Júnior, mais um desses que não estaria entendendo as Sagradas Escrituras. Por isso é que esses procuram o pastor Paulo Júnior para querer entendimento, mas eles estão fora, irmão, porque eles não querem entender o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então, eles querem buscar um evangelho circunstancial, um evangelho substancial, do qual não exige deles uma mudança de caráter, não exigem deles uma mudança de personalidade. Então eles querem fazer da forma que querem, andar do jeito que querem e não querem seguir nenhuma regra. Só que as regras que nós seguimos são as regras amando dos apóstolos de Cristo. O próprio Jesus mandou, irmão. Não foi assim com aquela prostituta, irmãos, quando ela estava em pecado, que ela foi pega no ato. O que Jesus falou para ela? Olha, cadê os teus acusadores? É certo que ninguém estaria ali mais para acusar ela, porém, por causa de Jesus, irmãos. Porque quando ela teve um encontro com Jesus, ela teve um encontro com a vida. Mas a frase que mais ecoou na vida daquela mulher foi: vá e não peques mais. Porque se você pecar, você perde completamente a condição de estar na presença de Deus. Em virtude do advento da internet, do YouTube, das redes sociais terem crescido e se multiplicado exponencialmente nos últimos 5 anos, as pessoas estão tendo acesso à informação como nunca e acesso ao conhecimento. E principalmente em tempos de pandemia, nesses últimos 2 anos, onde as pessoas não puderam congregar em seus templos, elas tiveram que usar o recurso online. Ou seja, tiveram que assistir cultos ou programações cristãs ao vivo. E foi aí que muitos membros da congregação cristã no Brasil tiveram acesso à verdade, às grandes doutrinas da fé cristã, à exposição da palavra de Deus clara, fiel, lúcida e inteligível. E o que ocorre é que está cumprindo o que Jesus disse em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De forma que nesses últimos 2 anos... Inclusive, irmãos, esta frase de João, capítulo 8, versículo 32, é a que eu uso na abertura dos meus vídeos. Basta que os irmãos, quando entram no vídeo, observarem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade, irmãos? É o Santo Evangelho. É a graça do Filho de Deus que se é apregoada todos os dias dentro da congregação. O acesso à verdade através da internet foi tão grande
que milhares de membros dessa denominação estão deixando-a. Qual é a razão deles estarem deixando? Por que está acontecendo toda essa movimentação envolvendo a congregação cristã no Brasil? A resposta é muito simples. Não há um ensino claro das Escrituras nessa denominação. Não há uma exposição das grandes doutrinas. Você vai perguntar para membros da congregação cristã o que é justificação pela fé, ela não vai te saber responder. Você vai perguntar sobre os atributos de Deus, quem é Deus e as suas obras, ela não vai saber responder. Você vai perguntar para ela o que é o Evangelho, explica o Evangelho para mim em 5 minutos, ela não vai saber sobre redenção, regeneração, santificação, essas doutrinas fundamentais, ela não vai saber. Se você perguntar para ela sobre os autores das Escrituras, sobre textos, livros como o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, alguma coisa das cartas paulinas, o Pentateuco, elas não te dirão, elas não saberão dizer, porque não há um ensino. E talvez esse é o ponto, um dos piores pontos que faz da congregação cristã parecer uma seita. Na sua própria confissão de fé, você entra no site, na sua própria declaração de fé, ali na seção pontos de doutrina, eles vão dizer que creem na Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus. Aí já é um erro muito grande, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, como ela também é a palavra de Deus. E uma vez que você enxerga a Bíblia como só contendo... Bom, irmãos, nós vimos aí, deixa eu voltar aqui o vídeo, pro primeiro. Estou aqui. Nós vimos aí os argumentos de Paulo Júnior, se referindo ao porquê que os irmãos na congregação o procuram. E também ele fala a respeito dos cultos online. Irmãos, os cultos online, desde quando eu me conheço por gente, sempre houve cultos, só que não era online. Podia ser que se tinha na internet, nos computadores, porém, os cultos que a gente mais vê é você chegar agora na tua casa, ligar o seu televisor, e você começa a acessar os canais, e o que mais se tem é canais de pregações, canais de cultos na televisão. Mas os irmãos observam que a maioria desses são para querer ganhar aquilo que você tem de valor, o seu dinheiro. Então, esses cultos, eles são ministrados de forma a pregar a você prosperidade, mas não o evangelho, aquele evangelho verdadeiro que nós ouvimos dentro da congregação cristã no Brasil. O pastor Paulo Júnior, ele falou a respeito da exposição da palavra, da clara e fiel palavra, lúcida e inteligível. Mas que inteligível é esse? Para tirar proveito daqueles que menos entendem? Daqueles que não têm o entendimento verdadeiro das Sagradas Escrituras, e por isso eles são o tempo todo ludibriados. Infelizmente essa é a realidade, irmãos. Porque o que o dízimo faz? O dízimo, ele faz você dar a 10ª parte de tudo aquilo que você produz. Ou seja, o pai de família muitas das vezes está apertadíssimo, e ele tem que separar ali a 10ª parte do valor que ele ganhou como ordenado para entregar à igreja. Para quê? Para que esses pastores, eles vivam desse dinheiro. E muitos deles são ricos, são riquíssimos, moram em lugares que não é qualquer pessoa que mora, como por exemplo Alphaville, Morumbi e tantos outros lugares. Tem acesso aos melhores restaurantes, tudo com a movimentação do dinheiro do fiel. Então, é esse tipo de palavra que eles querem pregar dentro das igrejas deles. Aí ele vem e fala que depois que os irmãos tiveram acesso aos cultos online, milhares, olha só, ele colocou na casa do milhares de irmãos abandonaram a congregação porque tiveram acesso à verdadeira palavra de Deus, que na igreja deles é apregoada. Aí eu falo para você, será, irmão,
Então, o que está acontecendo com muitos desses irmãos que abandonaram a congregação, acreditando na falácia deles, e agora estão sem congregar, porque não se conseguem ficar em um lugar onde não tem a ordenância de culto, a reverência a Deus, a humildade, o amor, a devoção, o respeito e a submissão a Cristo. Você só vai encontrar, querendo ou não, essa é a verdade, dentro da congregação, porque quando você vai aí fora, em alguns lugares, você não consegue entender, porque enquanto um está falando, o outro está orando, enquanto o outro está orando, tem outros dois ali de pé ali, não há uma organização. Eu falo isso porque eu já vi, muito antes de eu ser da congregação, eu procurei algumas denominações para ver se eu ficaria nelas, mas a obra que Deus realizou na minha vida foi algo que eu não esperava. Uma hora, numa oportunidade, eu vou contar para os irmãos como que foi que Deus me chamou nessa graça. Nesse momento aqui, nós vamos focar aqui no pastor Paulo Júnior. Ele fala que se às vezes você perguntar para o irmão a respeito do atributo de Deus, o irmão não vai saber responder. Mas um dos grandes atributos de Deus é a sua imutabilidade, irmãos. Deus, ele não muda. Deus, ele permanece o mesmo. Deus, ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente ele será o mesmo. E um dos outros atributos de Deus, irmãos, é a sua misericórdia que se estende a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que clamam pela sua misericórdia. Então esse é um dos grandes atributos de Deus, porque é o seu amor diante da humanidade, perante os irmãos e a igreja. Então, como que o Paulo Júnior, ele vem falar que nós não sabemos os atributos de Deus, que nós não sabemos, não temos entendimento das Sagradas Escrituras, nós não fazemos teologia. Nós não buscamos por teologia. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes o irmão busca por teologia, o irmão fica cético. O irmão começa a desacreditar de Deus, porque um espírito contrário entra no irmão. Mas se o irmão quer sabedoria, discernimento, peça para Deus através das suas Sagradas Escrituras. Nós não precisamos de livros secundários. Ainda que se você quiser ler algum livro secundário, você pode ler, mas jamais você poderá colocar ele acima ou igualar ele às Sagradas Escrituras. Primeiro porque o pastor que escreveu, ele tirou dos contextos das Sagradas Escrituras. São livros que apenas copiaram textos e contexto da palavra de Deus. Então, irmão, para que você vai se apegar aos pastores, aos grandes escritores dos livros que tem aí? Como saber o nome do autor e tudo mais. Não, você só precisa saber dos autores da Bíblia. Você só precisa saber dos escritores da Bíblia, desde Moisés até Isaías. Você pode saber, mas não é uma coisa que vai ficar ali o tempo todo na sua cabeça, mas você vai saber que quando você pegar as Sagradas Escrituras, a hora que você estiver aqui no livro de 2 Samuel, você vai ter o entendimento das Sagradas Escrituras, porque alguém narrou a história. Em Juízes, alguém narrou a história. Em Números, alguém narrou a história. E você vai saber quem é esse alguém que narrou, porque vai estar aqui dentro das Sagradas Escrituras. Então, você não precisa se ater à teologia, como o pastor Paulo Júnior, ele vem falando a respeito de muitas coisas. E ele falou a respeito das Sagradas Escrituras, que a congregação, ela fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Irmãos, eu estou aqui com as Sagradas Escrituras na mão. A Bíblia é sagrada. E eu falo para todos os irmãos com toda convicção, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. E por que, irmão, ela contém? Ela não é a palavra de Deus, porque a Bíblia é um compêndio de livros. Aqui estou falando da estrutura física da Bíblia. Então aqui não é a palavra, mas a palavra é o que está aqui, ó, escrito aqui. Então aqui é a palavra de Deus, entendeu?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, irmãos, hoje você vendo este vídeo, está servindo de alerta para você, ok? Cuidado com a roda dos escarnecedores. Não sente na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que detém a palavra de Deus, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas anda segundo os conselhos da santa e gloriosa palavra de Deus. Irmãos, eu não vou estender mais esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Eu tenho certeza que nós já entendemos aqui e que tome muito cuidado com as palavras, as falácias de pastores que vêm aqui querendo tirar você da graça, que é o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Aí depois você vai ficar como muitos que estão aí desigrejados, muitos estão perdidos aí. Eu fiz alguns vídeos, eu tenho um vídeo do Marcos Perim, um homem que desde criança ele cresceu dentro da congregação cristã, só que com 17, 18 anos, salvo erro, ele saiu da congregação, passou-se muitos anos, foi embora lá para o Ceará, se tornou pastor lá, mas quando estava dentro da congregação, ele não fez questão de buscar conhecer verdadeiramente o Evangelho, ele não se enquadrou dentro das Sagradas Escrituras, ele mesmo dá o testemunho dele, basta você olhar aí na plataforma do YouTube, e depois, agora ele reaparece como pastor e começa a falar mal da congregação, e coloca um monte de defeito, mas esses são os críticos, né? E eu tenho esse vídeo dele aqui, eu tenho o vídeo de uma moça também, aqui dentro do meu canal, no qual essa moça, ela fala que ela é ex-congregação cristã, ex-CCB, né, como elas falam, como eles denominam, e ela também começou a fazer vídeo. Mas por quê, irmão? Porque falar hoje da congregação cristã rende visualização, monetização para os seus canais. Então é por isso que eles saem da congregação e começam a falar mal da congregação. Então tome muito cuidado com essa parte, ok? Bom, é só entrar aqui no meu canal e você vai ver os outros vídeos. Não fique somente nesse, mas eu tenho outros vídeos aí e vou trazer muito mais para vocês. Não esqueça de dar o like, selecionar o sininho para que vocês possam ser avisados dos outros vídeos que eu vier a fazer. Tá bom assim? Agradeço a cada um de vocês que estiveram comigo até aqui e que a paz de Deus esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares.